Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de março. Vamos então finalizar a nossa semana com chave de ouro para a gente poder fechar então essa semana aqui nesta sexta-feira e voltar na segunda-feira com muita coisa para fazer. Então tá, vocês viram o filme ontem, gostaram? Quero saber de vocês se vocês gostaram do filme. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, vamos lá em língua portuguesa. Na aula de ontem, vocês viram então aquelas palavras com terminação O ou U. Então, continuando sobre essas terminações, lá na página 199 e 200 do livro Novo Pitanguá, vocês vão fazer um novo exercício, só que hoje nós vamos falar de terminações diferentes, que são as terminações de palavras com E ou I. São outras terminações de vogais que geram bastante dúvida. Eu observei lá nas avaliações também algumas atividades que muitas vezes vocês acabam escrevendo errado porque tem essa dúvida. Tem um som de terminação com I, mas às vezes a palavra finaliza com E e vocês têm essa dificuldade. Por exemplo, aqui ó, nós temos tomate. Quem aqui nunca escreveu tomate com I? Hoje a gente vai aprender e nunca mais vai errar esses conceitos. E se a gente errar, nós vamos saber corrigir o nosso erro, tudo bem? Então lá, no mesmo caso, da mesma forma que em O e U, eu preciso observar a tonicidade da palavra, de qual sílaba é mais forte, para saber se o fim da minha palavra, a terminação dela é com E ou com I, eu também tenho isso lá em O ou U, aqui é a mesma forma. Então vamos para alguns exemplos para a gente conseguir visualizar. Olha lá o primeiro exemplo que eu coloquei, a palavra abacate. Vamos observar qual sílaba tem o tom mais forte aqui nessa palavra? Vamos separar a sílaba. Abacate. Já observamos que nós temos aqui uma polissílaba. No entanto, qual é então a sílaba de tom mais forte? Vamos falar novamente. Abacate. Então nós já temos de cara que o K, então é a sílaba de tom mais forte. Mesma regra para O ou U. Quando a penúltima sílaba tem o som mais forte, a terminação da palavra ela é com a letra E. Então, quando eu estou em dúvida se o fim da palavra é com a letra E ou com a letra I, é só observar qual é a sílaba de tom mais forte. Se for a penúltima, é a letra E em que finaliza a palavra. Agora, se for a última sílaba que tem tom mais forte, por exemplo aqui, javali. O li é a sílaba de tom mais forte. E é a última sílaba. Então, aqui, ó, essa palavra, ela já vai se finalizar com a vogal I. Então, é fácil. Assim como o O ou U vão diferenciar de acordo com aonde está a palavra mais forte, a sílaba mais forte, aqui em I também. Quando a sílaba mais forte é a penúltima, eu utilizo E para a terminação da palavra. E quando a sílaba mais forte é a última, eu utilizo o I para a terminação da palavra. Olha lá os outros exemplos. Olha, eu coloquei tomate, porque é uma que vocês erram com frequência, muitas pessoas podem errar. Então, olha lá, tomate. O ma, então, aqui é a minha sílaba de tom mais forte, é a penúltima. Então, tomate finaliza com E. Apesar de, na sonoridade, quando eu falo tomate, eu quero colocar com I no final exatamente por isso. Às vezes a gente, no falar, nós falamos tomate. Então, a gente quer usar com I, mas a palavra correta é tomate. Então, finaliza-se com E. E aí, lá no outro exemplo, eu coloquei, ó, javali. O li, então, é a sílaba de tom mais forte. Então, essa palavra finaliza-se com a vogal I, certo? Certinho? Então, estamos aí, então, praticando essas terminações. E aí, na atividade lá do livro do Novo Pitanguá, na página 199 e 200, vocês vão, então, praticar um pouco mais essa terminação de E ou I, para então prosseguirmos na semana que vem com novos conteúdos, tá ok? Façam com atenção. E para hoje temos também matemática. E aí na aula de ontem nós ilustramos até aqui no quadro aquele conceito de par ou ímpar. É um conceito bem facinho, que é um macete, e praticando fica bem fácil, nós vamos tirar de letra. E aí lá na página 76 e 77 tem um momento lá com várias ilustrações, tem lá para vocês observarem momentos de ilustrações ímpares e pares, com números ímpares e pares.
Tem uma atividadezinha lá para vocês então praticarem. Lembre-se, números pares não tem sobra, número ímpar tem sobra, e aí vai ficar fácil tirar de letra essa atividade. E aí já para vocês praticarem bem sobre todos esses conceitos que nós vimos até aqui de reta numérica, número crescente e decrescente, número maior e menor, número igual, igualdade, soma, subtração. Façam então essa atividade que na semana que vem, para matemática, nós vamos mudar um pouco o foco e vamos ver sobre outros conceitos, ok? E aí, finalizando então a nossa semana, na nossa sexta-feira, nós vamos lá em História. Hoje nós temos também aula de História. E eu passei para a atividade de vocês lá na página 164 e 65. Na aula passada de História, na aula passada que nós tivemos a aula de História, nós falamos sobre as vilas e cidades que surgiram aqui no Brasil. E aí vocês viram lá a nossa primeira vila que foi formada aqui no Brasil, que se chama Vila de São Vicente, né? Que lá na vinda dos portugueses, eles chegaram aqui então, e aí começou a ter as relações, a exploração, e aí a partir disso surgiu então a primeira vila. E aí conforme o desenvolvimento aconteceu, e aí as pessoas foram chegando então, nós tivemos então a evolução dessa vila, não da Vila de São Vicente, mas nós tivemos o surgimento da primeira cidade brasileira. A cidade ela surge a partir da evolução da vila. E conforme a vila então foi crescendo, foram aumentando então essas relações de exploração. E também eles começaram a pensar na defesa desse território em que eles estavam ocupando, por conta do medo da chegada de outras pessoas. Então eles já começavam então ali a pensar em defender o território deles e também na área portuária, que é o quê? Onde eles iam receber então as pessoas que vinham chegadas ali de Portugal e mercadorias também que chegaram ali de Portugal, para viabilizar a vida deles ali nesse território novo que eles ocuparam, que ali era o Brasil que nós temos hoje. E aí, com a evolução das vilas que foram se formando ali de acordo com a ocupação do território brasileiro, formou-se então a primeira cidade. A primeira vila que nós tivemos ali, a Vila de São Vicente, não foi a primeira cidade, ela evoluiu depois. Nossa primeira cidade nós tivemos então é a cidade que hoje é a cidade de Salvador, lá na Bahia. Então foi a primeira cidade que foi formada aqui no território brasileiro. E ela foi então fundada e formada pelo imperador lá, Dom Pedro I, que era então um imperador que veio lá de Portugal, junto com então as pessoas que ocuparam então o nosso território, né? Ele então foi o nosso primeiro imperador brasileiro, lá da família real portuguesa. E ele então é que deu o nome e que fundou então esta cidade. Lá no ano de 1549, faz bastante tempo, né? Mais de 500 anos atrás. Então nós tivemos a nossa primeira cidade brasileira, que foi Salvador. E essa cidade, vocês podem observar que todas as primeiras vilas e a primeira cidade, ela está localizada ali, ó, no litoral brasileiro. Por quê? Esses ocupadores, esses portugueses, eles vieram por que meio? Pelo mar, né? São navegações ali. E esses navegadores, então, eles chegam então na costa brasileira, ali pelo litoral, onde são as regiões que tem o mar na beira-mar ali, né? Então, por isso ali, todas as primeiras cidades e vilas brasileiras, elas estão localizadas no litoral brasileiro. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre essa ocupação do litoral. E aí, conforme a ocupação foi aumentando do território, foi se expandindo, aí é que veio a interiorização e que foi então se explorar e descobrir e fundar novas cidades no interior do Brasil. No caso aqui nós em Goiás, nós estamos mais no interior, nós não estamos beira-mar, nós não estamos no litoral. Então nós viemos a existir então bem depois. As primeiras cidades a serem fundadas, elas estão ali localizadas no litoral brasileiro. Então a nossa primeira cidade foi então a cidade de Salvador, que tinha então função de ser porto, uma área portuária, onde então, o que é a área portuária? É a cidade que então fica destinada para receber mercadorias e para enviar mercadorias. É onde chegada e saída de mercadorias via marítima, né? Para ir lá para outros países
outros territórios, por exemplo, para ir para Portugal, a cidade desses exploradores. Tinha também a função de proteção ali do território, porque é uma posição estratégica para que consigas então fazer a vigia se está chegando alguém ali para invadir ou para também explorar o território em que eles haviam encontrado. Então eles não queriam que outra pessoa invadisse o local ou explorasse, então era um conflito de interesses, então era necessário proteger então o território, e por isso então esse pensamento ali estratégico de proteção do território que eles haviam descoberto, e também essa questão portuária e até para exploração mesmo, que ali no momento em que eles descobriram o Brasil ocorreu então uma exploração intensa de pau-brasil e de outras iguarias aqui que eles encontraram no nosso território. Então é exatamente por isso. E a nossa primeira cidade então foi Portugal. Aí as primeiras cidades brasileiras, lá na página 164, tem um textinho que vai trazer isso para vocês bem explicadinho. E aí nós tivemos então a cidade de Salvador, que foi lá em 1549, a fundação dessa cidade, a nossa primeira cidade. Depois, quase 10 anos depois, nós viemos aí a cidade de São Paulo, que é onde era ali a primeira vila de São Vicente, que a gente tinha visto na aula passada. Então foi que deu origem à cidade de São Paulo, algum tempo depois. Depois nós temos São Sebastião de Rio de Janeiro, outra cidade litorânea, que hoje nós temos ali o Rio de Janeiro. Temos a Paraíba, São Cristóvão, que é lá em Sergipe. Temos a cidade de Natal, São Luís, Belém e Recife. Observem que todas essas cidades tratam-se de cidades litorâneas, localizadas ali que tem o mar, beira-mar. E aí, bem posterior, nós já vamos começar a ver, então, a interiorização então, da exploração, e aí vamos ver o surgimento de outras cidades que não são a beira-mar, por exemplo, aqui nosso Goiás. Mas hoje, nós observamos, então, as primeiras cidades que surgiram aqui no Brasil. É a história, então, do nosso país, da ocupação do nosso território. E então, eu quero que vocês façam, então, as atividades lá na página 165, para a gente ver, compreender melhor esse conceito, essa questão das primeiras cidades brasileiras, dessas datas que cada cidade aí foi surgindo, que na aula que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a ocupação do litoral, essas questões sobre a ocupação ali litorânea, e aí depois vamos falar sobre as capitais brasileiras na outra aula. Tá ok? Então, nosso fechamento da semana é isso. Eu desejo um ótimo fim de dia para vocês. Um ótimo fim de semana, que toda a família de vocês esteja bem protegida. Eu sempre cobro aqui de vocês, no fim de semana principalmente, muita responsabilidade de vocês aí nesse momento que nós estamos vivendo. Pensem muito bem, pensem na família de vocês. Eu estou sempre aqui desejando o melhor para cada um de vocês, para minha família e para nossa família aqui da escola, tá bom? Então eu mando um grande abraço para vocês e eu peço como professora de vocês, para vocês e para a família de vocês, muita responsabilidade, muito cuidado, tá bom? Eu estarei aqui na segunda-feira, se Deus quiser, então, para uma nova aula, uma nova semana. Então nos vemos lá e eu mando um beijo e um grande abraço para vocês e tchau, tchau.